Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. As Forças Armadas e os militares de forma geral, uma das coisas fundamentais é a disciplina e hierarquia. A hierarquia no Brasil jurídica o presidente da República é chefe das Forças Armadas. Não, sim. Né? O que pode acontecer cara, o presidente... como aconteceu, né? Do golpe militar de 1964. Então criou-se uma situação ali com o João Goulart, uma pressão social da imprensa, dos jornais, da sociedade. Os militares vieram, né? O combinado não era bem aquele, o combinado era os militares afastar o João Goulart e devolver o poder aos civis. Pode crer. Né? Os caras não respeitaram. E aí, 21 anos de regime militar. Por isso que eu acho uma maluquice, cara, uma insanidade quando eu vejo alguém defendendo golpe militar no Brasil. Quer dizer, um negócio louco. Porque todas as vezes que aconteceu, todas as vezes em que um golpe militar foi realizado no Brasil, deu merda. Sim. A começar pelo primeiro de 1889. A parada do poder, né? O cara pega o poder e fala assim, pô, o país é meu, dei o golpe, a sociedade permitiu o golpe. Agora, o único jeito dela reaver o poder é eu entregando voluntariamente. Essa é uma questão que entra na cabeça do cara que deu o golpe e mexe com ele, porque o poder é... Você assistiu O Senhor dos Anéis? Não. Não assistiu? Muito bom O Senhor dos Anéis. Muito bom O Senhor dos Anéis. Eu recomendo, eu recomendo. Tem lá no Senhor dos Anéis o Anel do Poder, tá ligado? E todo mundo que pega esse Anel do Poder, ele é corrompido por ele. Cara, desculpa. O Senhor dos Anéis, o primeiro filme eu vi. Tá. O que eu não vi foi o Harry Potter. Tá? Só corrigindo. Tudo bem, não, tudo bem. O primeiro eu vi. Tem mais de um, né? Tem três filmes. Só vi o primeiro. Tem o Hobbit também, aí vão lançar uma série agora. Não, o primeiro eu vi. Então, é isso. O cara chega... Eu tenho o poder completo. O poder todo é meu lá. Então, eu tenho muito incentivo de querer ficar com isso. Então, eu acho que por isso que o golpe em geral, qualquer golpe em geral, qualquer quebra da normatividade institucional é um problema nesse sentido. Porque aí o jogo vira sem regras. O cara que tá com a carta do poder na mão faz o que quiser. Esse é o problema de um golpe, na minha visão. O golpe, cara, provoca todo tipo, quer dizer, uma ruptura institucional e... Tem uma frase antiga, eu não sei quem é o autor, mas é uma frase sempre repetida, assim, o golpe você sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Quer dizer, você não controla o que acontece depois. Né? E foi um grande erro em 64, porque houve um movimento de fato popular, parcelas da sociedade, da elite empresarial, jornais, que se uniram para pedir que os militares promovessem o golpe e assumissem o poder e depois entregassem de volta. E não foi isso que aconteceu. No caso de 1889, não foi isso. O povo nem sequer se deu conta do que estava acontecendo. Né? O pessoal no Brasil começou, especialmente no Rio de Janeiro, onde aconteceu o golpe, as pessoas começaram a descobrir o que estava acontecendo semanas seguintes, entende? E no Brasil inteiro, você imagina, quer dizer, comunicação era um negócio dificílimo, né? Então o Brasil foi descobrindo que mudou a forma de governo, o regime político e quem estava no poder, né, ao longo do tempo. Isso não é imediato, mas sempre golpe militar é uma sandice, cara. Militar não tem que se envolver em política, entende? O militar tem que cumprir as suas funções constitucionais, que é ser militar. Mas tem uma função constitucional do militar é que se tá rolando alguma ameaça à democracia, ele tem o papel de intervir, né? Isso cara, esse artigo aí da Constituição, para mim, é uma maluquice, porque ele abre margens a interpretações muito perigosas, como essa, transforma as Forças Armadas numa espécie de tutela da sociedade, que foi o que aconteceu lá atrás, e que aconteceu também em 64, que aconteceu em vários outros episódios da história. E militar não tem que ser tutela da sociedade. Não tem que ser. É que no final militar das contas, tem que ser militar. É que no final das contas os militares são quem detém o monopólio da força. Eles têm aquilo que é de mais valor dentro do Estado, de verdade. Eles podem, entende? Então, estando na Constituição ou não... já é delimitação deles, né? Mas se você, de alguma maneira, autoriza ou dá a entender num texto constitucional que eles podem fazer isso, cara, isso tem um caminho muito perigoso. Inclusive para o presidente de turno, né? Não estou falando desse específico que está no poder, que é o Jair Bolsonaro, mas qualquer presidente use aquilo para, enfim... Tomar poder. Aliás, é chefe das Forças Armadas, né? Ou para se manter no poder. Né?
Aí o que pode acontecer é as Forças Armadas não obedecerem ao presidente. Sim. Se o presidente usar o artigo, né? Aí vai ter uma reação por No parte fim, dos é eles que militares. decidem, né? No fim, a isso. sociedade meio que é... Meio que a gente tá na mão da ala militar, de qualquer forma. Eu sei que, claro, eles tomarem golpe, eles precisam de ter uma anuência social. Porque senão... Não precisa não, cara. Não precisa. Acho que se eles tomarem contra, as pessoas são muita gente, é muita gente. E daí? Muita gente armada? Não. Não, mas o jogo político rola Cara, cara, em qualquer país do mundo, se os militares decidirem tomar o poder, vão tomar. Porque pode haver, depois de um tempo, reação, aí você tem as pessoas, enfim, milícia armada, essa porcaria, vira uma guerra civil e pronto, aí os caras vão pro pau. Aí a vitória da reação vai depender da capacidade militar, entende? Sim. Mas o que eu acho problemático é que, do ponto de vista político, haja qualquer tipo de confusão nesse sentido de que as Forças Armadas devem ser a tutela da sociedade. Isso não pode estar na discussão política. Isso não pode estar no texto constitucional, entende? Faz sentido, hein? Não pode. Perversos, né? Não pode, cara. Não pode. Agora, voltando ao ponto, se os militares quiserem dar um golpe de Estado, cara, vão dar. O que a Independentemente gente vai se fazer, né? Vai pegar uma handgun contra Não, uns tanques de guerra lá. Não tem jeito. Pode haver reação, mas vai ter, cara, morte, né? Não, Guerra mas pior civil. que se juntar 200 milhões de pessoas para querer destruir o exército militar, a gente consegue, porque a gente pode não conseguir bater de frente. Mas 200 milhões, como que você vai se proteger de todo mundo? Né? É difícil. Cara, mas eu nunca vi isso acontecer, tá? A não Não, ser episódio de também. guerra civil, né? Mas aí você tem duas forças de cada lado. Você pega a Guerra Civil Espanhola, por exemplo, que ali você tem uma disputa política clara e tentativa de golpe e tal. Você tem uma reação, o país entra em guerra e, cara, lascou-se tudo, né? As guerras civis na Inglaterra também. Agora na Ucrânia, né? Só que é uma guerra... Não, na Ucrânia é outra Não é coisa. civil, né, na verdade, é contra a Rússia, Ucrânia né? é uma invasão russa no Sim. território ucraniano, é outra discussão, né? Mas eu nem sei o que eu estava falando aqui, eu acabei me perdendo. Não tem problema. Você tem medo do Bolsonaro acabar dando um golpe? Eu não acredito nessa possibilidade não, cara. Não acredito, não. Porque o STF tá tentando, né? Tipo, não sei se dá um golpe, mas tá tentando tomar o poder sem respeitar a Constituição. Talvez essa briga entre os dois poderes acaba se acirrando e terminando num golpe para um lado ou para o outro. Para o Bolsonaro ter golpe, dar um golpe, ele precisa do apoio das Forças Armadas. Sim. Né? Porque, como eu falei, ele é chefe das Forças Armadas, mas eu não acredito que depois das experiências negativas da participação das Forças Armadas na política, o alto comando das Forças Armadas fossem entrar nessa furada, entendeu? Pode crer. Não acho, cara. Realmente não acho. Agora, o problema do Supremo era para ser resolvido pelo Senado, né? Mas aí o Senado tá com o rabo preso com o Supremo, né? Todo mundo é corrupto lá. O Congresso está covardado. Eu realmente não sei se é um problema de medo, né, do Supremo, um medo jurídico, ou se é mesmo porque essa situação é boa, entende? Pode ser. Para quem está lá. Quer dizer, se eu vejo o presidente como um adversário e o STF, ou um ministro do STF, ou alguns ministros do STF estão servindo como adversário, ou inimigo político, eu deixo as coisas acontecerem. Né? Não tem aqueles filmes que a polícia é chamada para conter briga entre traficantes, o cara não deixa uma hora os caras se matarem, depois a gente chega. Sim. Né? Então, pode ser. em qualquer cenário também, assim, se for por conta de covardia, de interesse político, ou de qualquer coisa, ou qualquer outra coisa, é um problema, entende? Quer dizer, é uma situação toda esquisita, cara. A situação que a gente está vivendo institucional no Brasil é toda esquisita. Eu nem acho um problema que os poderes fiquem numa tensão regular, entende? Porque meio que esperado isso, né? É meio que esperado e eu acho que é bom para essa dinâmica. No fundo, é um poder vigiando o outro, controlando o outro e tal. O problema é quando os poderes estão em conflito aberto, e isso cria uma instabilidade para o país, porque vai afetar a nossa vida. Entende? Sim, sim. E quando um dos poderes, pelo menos, está desrespeitando a carta máxima nossa, né? E aí que a gente abre o vai jogo voltar para todo lá, poder, né? lá atrás, cara, naquele episódio da Dilma, que o Lewandowski, como representante do STF, e a Dilma é afastada, na Constituição está clara,
é afastamento e perda dos direitos políticos. Aí o Lewandowski, ministro Lewandowski, ali decidiu que não, vai perder o mandato, mas manter os direitos políticos. Se você ler o texto constitucional, está claro, é a perda dos dois, como aconteceu com o Collor. Enfim, essa coisa de medidas anticonstitucionais por parte de decisões de ministros, cara, isso não é novidade, tá? No âmbito econômico tem várias. Aumentando, né? Onde para? Só para? Piora. Vai parar? Tinha que parar no impeachment. Tá. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.